Até agora, nós analisamos dois textos absolutamente centrais. O Alcorão 860, que estabelece a lógica da intimidação, e o Alcorão 9:5, conhecido na tradição islâmica como o versículo da espada. Mas eu quero começar este capítulo com uma pergunta que não é acadêmica, ela é estrutural. Se o Alcorão contém passagens que falam de paciência, tolerância e convivência, por que exatamente esses dois textos se tornam normativos e estruturantes, enquanto outros, que parecem moralmente mais conciliatórios, perdem a força? Bom, guarde essa atenção desde já, porque essa pergunta não é periférica, ela toca o coração da arquitetura do Islã. E a resposta está em um conceito raramente explicado fora dos círculos acadêmicos, mas sem o qual o sistema inteiro simplesmente não se sustenta. E guarde esse nome, porque ele vai aparecer de novo e de novo ao longo desse capítulo. Esse conceito se chama naskh, a abrogação. No Islã clássico, naskh significa que uma revelação posterior revoga, substitui ou anula uma revelação anterior. Isso não é uma leitura marginal, ela está presente desde os primeiros séculos do Islã e é aceita pelas grandes escolas jurídicas sunitas. E o mais importante, o próprio Alcorão estabelece essa possibilidade. A Surata 2:106 afirma: não abroguemos um versículo, nem o fazemos esquecer, sem trazer outro melhor ou semelhante a ele. Esse versículo é a base textual do conceito de abrogação. Ou seja, a ideia de que um texto posterior substitui um anterior não vem de fora. Ele nasce dentro do próprio Alcorão. E preste bem atenção aqui, porque esse ponto vai estruturar tudo o que vem depois. O Alcorão não foi revelado de uma vez. Ele foi revelado ao longo de aproximadamente 23 anos, em contextos muito diferentes. Nos primeiros anos, quando a comunidade muçulmana era minoria e vulnerável, os versículos enfatizavam paciência, contenção e convivência. Depois da migração para Medina e do fortalecimento político-militar, o tom muda completamente. A teologia islâmica clássica entendeu isso não como contradição, mas como uma progressão normativa. E aqui está o ponto que muita gente tenta evitar. O que veio depois não apenas complementa o que veio antes, em muitos casos substitui. E aqui também tem uma palavra muito importante que deve ser lembrada, porque ela é decisiva: substitui. Os exegetas clássicos afirmam que diversos versículos de tolerância foram abrogados. Entre os mais citados estão: não há compulsão na religião, Alcorão 2:256. E também, perdoa-os e afaste-te deles, Alcorão 5:13. Segundo muitos juristas clássicos, esses textos foram válidos em um momento específico, mas perderam força normativa após revelações posteriores, especialmente a Surata 9. E é exatamente aqui que entra o Alcorão 9:5 e o conjunto da Surata At-Tawbah. Perceba como o eixo começa a se deslocar. Não há consenso absoluto sobre o número, mas fontes clássicas são claras sobre a magnitude. Alguns estudiosos falam de cerca de 120 versículos abrogados. Outros elevam esse número para mais de 200. Al-Tabari, Ibn Kathir e Al-Qurtubi trataram a abrogação como um princípio jurídico real, não simbólico. Mas o ponto mais importante não é o número exato. O ponto importante é que a hierarquia textual existe. E essa hierarquia organiza todo o sistema.
No Islã clássico, os versículos não têm todos o mesmo peso normativo. Existe uma hierarquia baseada em 3 critérios principais. Primeiro, cronologia. O texto mais recente prevalece. Segundo, clareza normativa. Comandos diretos têm prioridade. E terceiro, contextos de poder. Textos revelados quando o Islã já governava são considerados mais aplicáveis. Isso significa que os versículos de Medina, especialmente os tardios, têm prioridade sobre os versículos de Meca. E a Surata 9 é uma das últimas. Esse detalhe cronológico muda completamente a leitura do texto inteiro. A doutrina de abrogação não se apoia apenas no Alcorão, ela é reforçada pela Sunna. Há hadith registrados em coleções canônicas que indicam mudança de normas ao longo do tempo. Um exemplo clássico é o relato sobre a mudança da direção da oração, registrado em Said al-Bukhari. Esse princípio de que uma prática válida em um momento deixa de ser válida em outro é central para a metodologia jurídica islâmica. Ou seja, a ideia de substituição normativa não é exceção, é método. E é por isso que muitos exegetas clássicos afirmam que o Alcorão 9:5 abroga diversos versículos anteriores de tolerância. Ibn Kathir afirma explicitamente que o versículo da espada revogou todo o pacto geral de convivência com os politeístas. Al-Qurtubi dedica longos trechos à explicação de como esse versículo estabelece a norma definitiva de relação com o outro religioso. Isso não é leitura extremista, é leitura clássica. No discurso islâmico moderno, especialmente voltado ao Ocidente, o conceito de abrogação costuma ser minimizado ou relativizado. Muitos afirmam que o naskh seria apenas contextual ou simbólico. O problema é que essa leitura não corresponde à tradição jurídica majoritária. Nenhuma das 4 grandes escolas sunitas rejeita o naskh como princípio. A negação moderna surge não de revisão textual profunda, mas de uma necessidade apologética. E esse ponto vai ganhar ainda mais peso nos próximos capítulos. Sem entender a abrogação, o Alcorão parece contraditório. Com a abrogação, ele se torna coerente dentro da sua própria lógica. O problema não é incoerência textual. O problema é que essa coerência opera por hierarquia e substituição, não por harmonização moral. E isso muda tudo. Naskh não é um detalhe técnico. Ele é o mecanismo que explica por que certos versículos governam a jurisprudência, enquanto outros são citados apenas como memória histórica. Ele explica exatamente por que o 860 e o 9:5 moldaram séculos de política islâmica, enquanto textos de convivência perderam força normativa. Entender o Islã sem entender Naskh é ler apenas metade do sistema. No próximo capítulo, nós vamos analisar como Hadith e Sunna ampliam, detalham e, em muitos casos, endurecem ainda mais aquilo que o texto corânico estabelece de forma geral. E é exatamente ali que a engrenagem jurídica do sistema se torna completamente visível. Se você quer entender o Islã como o sistema, é no próximo capítulo que as peças começam a se encaixar. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo capítulo entrar no ar.